Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do nosso Deus esteja dentro do teu coração. Hoje, num dia de quinta-feira, seja bem-vindo aqui no nosso canal, onde nós nos encontramos para falar acerca das coisas do Pai. Geralmente, meu irmão, minha irmã, estamos aqui buscando a comunhão com Deus para trazer uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para que possa suprir as nossas necessidades reais em relação à perfeição da qual Deus quer nos revestir. Sabe, meu irmão, minha irmã, as Escrituras contam que muitas pessoas buscavam seguir Jesus, né? Buscavam encontrar, conhecer, e muitos buscavam Jesus pelas razões erradas. Teve um momento até que Jesus falou que eles buscavam estar na presença dele porque souberam que ele fez o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, né? Então eles buscavam Jesus pelas coisas desta vida, desta terra, e não verdadeiramente pelo motivo certo, que era entender a vontade do Pai, se adequar à vontade do Pai. É saber como é que o Pai deseja que eu seja nesta terra. Eu quero agradar o meu Pai. Tem outra parte também, meu irmão, minha irmã, que Jesus fala a respeito de dois filhos. Um que era um filho assim, aparentemente gentil, que sempre agia assim de forma respeitosa com o pai. E o outro era assim mais, como posso dizer, com um gênio mais forte, né? Parecendo mal criado. E o pai mandou aos filhos, né, que fossem num determinado lugar. O primeiro filho falou: não quero ir, não vou. Mas outro filho respondeu: vou sim, pai, eu vou com certeza. Mas aquele filho educado, que prontamente disse que faria, não fez. Aquele outro assim, passou um tempinho, ele começou a considerar: poxa, meu pai é tão bom, já fez tanto por mim. Como é que eu vou deixar de fazer um pedido do meu pai? E foi e fez. E aí Jesus perguntava, né? Qual dos dois realmente fez a vontade do Pai? Então, meu irmão, minha irmã, não é pelas aparências, pelas palavras doces, educadas, que nós servimos a Deus, que nós fazemos a vontade. Mas nós precisamos, acima de tudo, estar buscando a palavra de Deus, não pelas coisas desta vida, pelas coisas mundanas, mas para que nós consigamos nos adequar à vontade do Pai. E meu irmão, minha irmã, por que eu estou falando isso? Porque hoje, movido e guiado pelo Espírito Santo, nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 18, uma parte que muitos já conhecem, e começa no versículo 23. Então hoje vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23, e que diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos.
E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Meu irmão, minha irmã, esta é a palavra para hoje. Antes de Jesus falar acerca desse assunto, desse exemplo, antes de ele colocar esse exemplo, ele estava falando do perdão, né? Do quanto nós devemos perdoar aqueles que às vezes nos ofendem, ou coisas do tipo. Mas, meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós nos prostramos assim diante de Deus, como esse servo, né? Que devia uma grande quantia, né? Quantas vezes nós nos prostramos assim na presença de Deus, devedores? Porque eu pergunto ao meu irmão, minha irmã, você é perfeito? Você não está em dívida com Deus? Você não tem feito nada errado? Porque cada vez que nós fazemos algo de errado, nós estamos pecando na presença de Deus. As Escrituras já nos mostram que mentiroso é aquele que diz que não peca. Mentiroso é aquela seita que diz que depois que alguém batizou na água, não peca mais. São todos mentirosos. A Escritura mesmo já diz: mente quem diz que não peca. Porque nós pecamos em palavra, pensamento, atitudes, até que nós estejamos perfeitos na presença de Deus. E é isso, meu irmão, minha irmã, que nós buscamos na palavra. É nos aperfeiçoar. E hoje o Senhor está nos trazendo esta palavra, lembrando que quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, sim, porque eventualmente você está assim parado na tua casa, na sua vidinha cotidiana, e de repente parece que a tua mente é puxada. Parece que você é levado a juízo assim. Aí você diz: é minha consciência me cobrando. A tua consciência, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo. É Deus te chamando para prestar contas. Porque você não é uma ovelha desgarrada por aí, não.
Você pensa que estar dentro do sistema religioso, dentro de uma igreja, é ser uma ovelha dentro do aprisco? Não, meu irmão, minha irmã. Isso aí é pertencer a seitas de homens. Mas você, que tem o temor de Deus no coração, que crê em Deus, crê no seu Filho, que foi enviado para nos trazer a verdade, você não é uma ovelha desgarrada, não. Você é um servo do Senhor. E vez ou outra, pelo Espírito Santo, você é trazido na presença do Senhor para prestar conta. E como é que está a sua condição nesse momento? Você já é perfeito ou tem errado em palavras, em atitudes? Às vezes tem se irado, às vezes tem se revoltado. E hoje o Senhor te chama a atenção, né, para suas dívidas. E aí você, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou imperfeito. Às vezes sai uma palavra dura dos meus lábios. Às vezes eu sou duro com as pessoas. Às vezes eu julgo precipitadamente. Às vezes eu fecho a minha mão quando eu poderia ajudar alguém. Às vezes eu penso mal. E depois eu vejo que eu pensei mal. Eu julguei mal alguém numa atitude. Meu irmão, minha irmã. Às vezes a nossa conta está alta diante da presença do Senhor e nós nos humilhamos. Nós pedimos, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Aos poucos eu vou me tornar perfeito, ou seja, aos poucos eu vou pagar a minha dívida. Porque você confia. Você confia que aos poucos você vai se aperfeiçoando. Afinal, quem é que está te aperfeiçoando, se não a palavra que vem de Deus? Então você confia que vai poder pagar a sua conta, não é assim? Aí você pede clemência a Deus. Senhor, me perdoa. E Deus, como diz a palavra, movido de compaixão, te perdoa. Mas você, meu irmão, minha irmã, é observado a todo momento, na sua maneira de agir com aqueles que te cercam. O que você tem feito, você tem perdoado também. Aqueles que devem muito pouco em relação ao que você deve a Deus. Aqueles que às vezes escorregam um pouco e pisam no teu pé, pisa no teu carro. Às vezes alguém assim não está num bom dia. E às vezes usa de uma palavra assim mais áspera com você. Como é que você faz? Você releva? Você olha para a pessoa e fala, fulano não está num bom dia hoje. E perdoa. E releva. Ou você já vira logo a tromba, né? Arma a tromba assim, já vira assim, com aquela cara assim de quem está pronto para uma guerra, para uma luta, né? E não perdoa. Às vezes, você até deixa de falar com uma pessoa. Sabe o que é isso? É porque você não perdoou a dívida daquela pessoa e trancou ela. Vou trancar ela na prisão, como está dizendo aqui na palavra. Vou trancar ela na prisão até que ela me pague. Ou seja, vou deixar de falar com ela. Ou vou falar só o essencial até que ela peça perdão. O pedir perdão dela será o pagamento da dívida dela. Então você tranca ela na prisão. Hoje a palavra é essa, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes você trancou alguém numa prisão? Quantas vezes você deixou de falar com alguém? Ou quantas vezes você só falou básico e muito assim, daquele jeitão assim de quem está contrariado? Até que, esperando que um momento a pessoa te pagasse. Mas isso tem os anjos, a força de Deus espalhada por aí, a tudo e a todos observas. E você vai levado diante do Senhor, e o Senhor vai te dizer, está te dizendo neste momento, eu não te perdoei tantas vezes. Tantas vezes você se ajoelhou, tantas vezes você se colocou na minha presença pedindo perdão e eu não te perdoei.
Então não é isso que você tem que fazer também com aqueles que às vezes devem tão pouco a você? Meu irmão, minha irmã. No exemplo aqui, o rei pegou este servo e trancou ele numa prisão até que ele pagasse. E aí hoje a palavra te fala, que isso não seja necessário na tua vida, meu irmão, minha irmã. Que essa palavra esteja sendo um alerta para você, para que você mude teu procedimento e perdoe. E pare de trancar as pessoas na prisão. Pare de fechar a cara. Pare de deixar de falar até que a pessoa mude. Perdoe antecipadamente. Às vezes o seu perdão é o que a pessoa precisa para que ela consiga vencer uma batalha. E é isso que Deus está requerendo de você. E vou dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Muitos são colocados na prisão por Deus. Que Deus não precise fazer isso com você. Porque muitos são colocados até que possam pagar as suas dívidas, até que se humilhe na presença do Senhor, mas se humilhe com verdade e saia dali de uma maneira transformada. E aí aprenda a perdoar os seus irmãos. Sim, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós temos que passar por situações muito difíceis para entender que imperfeitos nós somos, e aí nós vamos dar mais compreensão quando nós vemos a imperfeição das pessoas. Este é o alerta da palavra de Deus para você hoje. Lembre-se das suas imperfeições diante de Deus. E perdoe. Pare de trancar as pessoas na prisão. E eu espero que tenha ficado muito bem entendido como é que você faz para trancar as pessoas na prisão. Pare com isso. Perdoe. Releve. Como Deus perdoou você. Meu irmão, minha irmã, esta é a palavra para hoje, no dia de quinta-feira. Que essa palavra possa entrar dentro do teu ser, dentro do meu ser, dentro do nosso ser, para que possamos sempre ser aprovados por Deus quando Ele olha para nós. Uma vez que Ele sempre está nos perdoando, sempre. E que possamos também ter esse coração perdoador, para que o Senhor tenha orgulho de nós, para que possamos ser verdadeiros, ser chamados de bons servos na presença de Deus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Deus e Criador. Amém.